Olá, sejam bem-vindos a mais um Day Doctor. O programa de entrevistas do Campinas Day Doctor, que vem com o principal objetivo de apresentar o nosso corpo clínico, não só as suas incontáveis habilidades e capacidades técnicas, mas também o seu perfil pessoal, conhecer realmente o lado humano dos nossos médicos, que segundo a nossa CEO, Simone Iestin, diz que é uma parte muito importante aqui do Campinas Day, não é, Simone? Simone Iestin acha... Um dia eu aprendo. Vai, Daniel, você está no caminho. Pois é, então, gente, é isso. Você que está aqui nos acompanhando, né, semanalmente, já estamos com muitos episódios aí de várias especialidades. Você aos poucos, né, vai se tornando também um pouquinho expert aí, não só dependendo do Dr. Google, mas também aqui do Dr. YouTube e do Dr. Day Doctor. Você vai adquirindo informações, ganhando confiança e tendo aí disponível em Campinas e para toda a região, pacientes também de outras cidades do país que vêm aqui ser tratados e bem atendidos. Então você que já está nos acompanhando, com certeza já é inscrito no canal, se não é, inscreva-se, curta esse conteúdo, compartilhe com seus grupos, que certamente você estará ajudando essas pessoas a receberem informações bastante relevantes. E hoje nós estamos com uma especialidade aqui muito estética, podemos dizer assim? Estética e funcional, né? Estética e funcional. Hoje eu tenho a honra de receber, prepare-se, todo o auditório aqui do Day Doctor, rufem os tambores, Dr. Arlindo e doutora Simone Lemos. Muito bem-vindos a mais um Day Doctor. Olha, fazia tempo que eu não via essa plateia tão calorosa, hein? Olha, tudo bem, pessoal, pode parar. Eu acho que é porque são dois, né? Madura, então, né? Realmente, o pessoal está muito animado com a vinda de vocês e vocês vão ter que aqui corresponder a toda essa plateia que está aqui acompanhando e aqui também quem está nos acompanhando de casa, né? Então, eu passo um pouquinho a palavra para vocês, doutor Arlindo, doutora Simone, para que vocês se apresentem, deem as suas boas-vindas aqui à nossa audiência do Day Doctor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né? Eu agradeço o convite do Dr. Daniel, a Simone, nos recepcionam todos os dias de uma maneira muito calorosa, né? Eu não sei se você se recorda, e no último podcast veio o Alexandre Castro, e foi ele é um amigo meu de infância, ele que me trouxe para o Day Hospital. Foi. Então, nada mais do que uma família que acaba aumentando. Então, Legal. Eu considero como irmão, porque a gente se conhece há muito tempo. Então, eu agradeço pessoalmente a ele e a vocês por nos receberem. E a gente tem feito um trabalho muito gostoso, muito agradável e estão crescendo cada dia mais, né? Bacana. Doutora Simone, bem-vinda. Obrigada, boa noite, agradeço o convite. E é sempre um prazer estar com vocês e fazer parte aí dessa equipe. Legal. Bem, doutora Simone, começando por você. Aqui no Day Doctor, como você já sabe, já acompanhou todos os episódios, né? Sim. Os 7, 8 episódios que antecederam aqui esse episódio de vocês. Nós gostamos de conhecer um pouquinho também dos nossos médicos. E eu vi aqui, brevemente, a sua história. Eu achei muito bonita aqui a forma que você escreveu, que você veio de uma cidadezinha do interior do Paraná. Exatamente. E conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, do seu lado pessoal, inicialmente. Eu nasci numa pequena cidade do interior do Paraná chamada Irati, conhecida por Terra dos Polacos. Opa, você é polaca? Porque eu sou descendente de poloneses. Olha que E lá legal. na minha cidade, assim, a maioria é descendente de poloneses e ucranianos. Olha. Então, o forte da cidade é a agricultura de soja e de batata. Olha que legal. E aí eu saí de casa muito cedo, fui estudei sempre em escola pública. Aham. E aí aos 16 anos eu saí para estudar em Curitiba porque eu queria fazer medicina. Olha. E aí fui fazer o terceirão, que a gente chamava fazer o terceirão, num colégio particular, preparatório para o vestibular. Aham. E aí entrei na faculdade, passei no primeiro vestibular e fiz medicina na Federal do Paraná. Legal. E aí, de lá eu me formei, fiz residência em Curitiba e estou em Campinas desde 2001.
Olha, já uma Então- longa trajetória aqui em Campinas. E uns intervalos, quando você não está atuando, como é que é o seu dia a dia, o que que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. Nós já tivemos aqui padeira, né? Nossa. Doutora Mariana, que gostava de fazer faz pão. pão. Não, doutora Mariana ganhou de todo mundo. Gosta de costurar e fazer pão. Tipo, olha. ali, prendada demais. Né? Bem, e os seus hobbies, quais são, doutora Simone? Hoje eu gosto bastante de esporte. Uhum. Nunca fui muito dedicada assim, na juventude, mas hoje eu gosto bastante de jogar tênis, de correr e de andar de bicicleta. Olha que Nossa. beleza. Triatleta, né? Muito bom, bacana. Que legal, excelente. Bem, vamos também conhecer um pouquinho aqui do Dr. Arlindo, né? Dr. Arlindo, um pouquinho do seu lado pessoal também. Conte pra gente. Eu sou um pouco uma raridade, eu não sei se tem muitos campineiros aqui, eu sou um campineiro nato. Opa, verdade. Sou campineiro nato, Verdade. então... Da gema. Da gema, E o meu bisavô era médico, com o mesmo nome, Arlindo. Ele era pediatra. Daí meu avô, filho dele, médico também. O meu bisavô fez medicina na primeira faculdade de medicina do Brasil. Uau. Isso. Em 1890 ele se formou. Agora conta qual era a primeira faculdade de medicina do Brasil. Da Bahia. Olha. Na Bahia, a primeira faculdade de medicina do Brasil. Né? E daí o meu avô, filho dele, foi fazer medicina na antiga, que hoje chama Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas era a Faculdade Praia Vermelha, que ficava ali na frente do Pão de Açúcar. Né? E daí ele se formou e veio para Campinas. Né? Veio para Campinas porque ele já era daqui. Né? O meu bisavô, ele casou com a filha do Proença. Na época ele adquiriu as terras, tudo. Então ele formou lá a Vila Proença e depois eles tiveram umas terras que hoje é a Vila Lemos, perto do Guarani, a Vila Lemos, que era da família do meu avô. Né? Legal. E o meu pai, ele foi para Curitiba para estudar, para fazer medicina, só que ele chegou lá e ele, na hora, desistiu, porque ele tinha medo de sangue, ele foi fazer engenharia. Olha só! Daí, naquela época não tinha telefone, não sei como é que funcionava, ele mandou um telegrama para o meu avô dizendo assim, passei. Mas não falou que no quê, né? Não, passei para outra. E o seu avô comemorou a medicina. Comemorou na medicina. Daí, quando ele voltou para cá, ele levou uma lambada, né? Porque ele tinha entrado na engenharia. E daí o meu tio, Ademar, irmão dele, queria fazer direito, acabou fazendo medicina por conta que meu avô não tinha nenhum filho que fosse médico. Né? Interessante. E daí eu acabei retomando essa medicina, mas eu retomei assim mesmo por dom, porque eu entrei no ensino médio na SpaceX, naquela época a Escola Preparatória de Cadeias do Exército eram 3 anos, e eu entrei meio tipo assim, eu vou fazer para ver se eu faço um ensino médio legal, e acabei ficando os 3 anos. E daí eu tinha que decidir entre ser carreira militar e carreira civil. E eu acabei largando a militar, eu falei, isso não é para mim, eu quero um desafio maior. E eu era uma pessoa muito tímida, eu falava muito pouco, e tinha muito medo. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que eu fale com bastante gente. E daí eu pensei, bom, falar com bastante gente, acho que médico vai, né? Porque você vai ter que falar com bastante gente todos os dias, né? Sim. E daí eu decidi fazer medicina. Que legal. E eu fui ver uma cirurgia do meu cunhado, que era casado com a minha irmã, e até foi muito interessante. Você se dava bem com ele? Me dava muito bem com ele. A gente foi numa cesárea. Ai, que horror. Começa errado. O nome, né? Começa errado. Mas tudo bem. Mas daí ele me levou numa cirurgia e foi um negócio muito interessante, né? Coisas que até recentemente eu vi um meme no Instagram que o estudante, o R1 faz, né? Caiu um instrumento no chão, eu peguei e coloquei na mesa. Sério? Se dava bem com o cunhado, agora deu pra perceber. Aqui no Day Doctor a verdade se revela. Ai, com Foi muito legal. Nossa, pelo amor de Deus, isso aqui já está contaminado. Saber de contaminação, não sabia. Eu queria garantir, né? Exatamente. Para acabar a cirurgia. Né? Não, e daí eu fiz a faculdade, eu fiz Bragança, eu não fiz aqui em Campinas, eu fiz em Bragança, na época. E daí minha formação de residência eu fiz no Hospital Heliópolis, em São Paulo, fiz cirurgia geral e fiz a vascular. Mas antes eu queria fazer ginecologia. Então eu entrei nos hospitais desde o primeiro ano. Naquela época a gente conseguia entrar. Então, primeiro ano foi o primeiro parto que eu fiz foi o primeiro ano. Ali onde era a Clínica Santo Antônio, que hoje é o Hospital Renascença.
Então eu estava lá seguindo o pessoal, tudo, já tinha entrado em vários partos. Daí um dia eu estava lá com a doutora Beatriz, que era muito querida. Daí ela falou: Arlindo, segura só um pouco aqui que eu vou ver um paciente no pronto-socorro. Não tinha como segurar, o paciente fez o delivery. Sim. Eu só segurei para não cair no balde. Ai, que horror. Segura no colo, né? Segura para não cair, né? Sim. Daí foi o meu primeiro parto, foi assim, né? No susto, no primeiro ano. Mas daí eu resolvi não fazer ginecologia, porque eu queria fazer ginecologia, mas eu falei assim, eu vou fazer cirurgia geral porque o ginecologista, ele não tem uma formação de cirurgia geral muito boa, ele não faz cirurgia geral. E eu acho que é até um erro da formação, deveria fazer cirurgia geral e depois gineco. Então eu fui fazer geral para entrar na ginecologia, mas daí eu falei, cara, sem querer ofender o ginecologista, eu falei, pô, mas eu estou muito bem formado, acho que eu vou ter que escolher outra coisa. Ai, deixa os ginecologistas ouvirem aqui. Não, você entende, daí eu queria um outro desafio, e daí eu acabei fazendo vascular. Por que vascular? Porque vascular era uma especialidade que estava crescendo muito. Então, nesses últimos anos, a vascular cresceu de uma maneira assim tão grande em questão de tecnologia, a indústria, as pesquisas avançaram de uma maneira tão grande que a gente saiu da cirurgia convencional e passou para a cirurgia minimamente invasiva. Hoje você faz procedimentos, grande parte dos procedimentos arteriais a gente faz através de catéteres. Verdade. Então, sim, ajudou muito. E também a cirurgia venosa a gente faz minimamente invasiva, que depois a gente vai falar um pouquinho a respeito. Já tá na hora de cortar, né? Não, imagina. Ele já foi pra profissão. Não, já pulou tudo. O doutor Arlindo não tem hobby, ele é trabalho. O seu nome é Arlindo Trabalho. Bem, agora vamos ouvir da doutora Simone. Entendemos aqui como é que foi essa trajetória, né? Um quase, não sei o que era no início, um quase cadete, que foi um quase ginecologista, que se tornou um brilhante cirurgião vascular. E a sua trajetória, como foi, Simone, para chegar na vascular? Eu sempre gostei, desde o terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer estágios em centro cirúrgico e comecei a entrar em cirurgia. E aí eu gostava disso, e eu gostava de cirurgias que a gente, como acadêmico, pudesse já começar a dar uns pontos. Sim. E aí eu me apaixonei pela área cirúrgica. Legal. E aí dentro da cirurgia, eu comecei a acompanhar a cirurgia vascular, comecei a fazer estágio em hospitais lá em Curitiba. E aí eu comecei a acompanhar desde cedo a cirurgia vascular, desde o terceiro e quarto ano da faculdade. E aí eu acabei já focando nessa área mesmo. Terminei a faculdade, no último ano já comecei a estudar para residência. E aí acabei fazendo a residência no Hospital de Clínicas, lá da Federal do Paraná. E aí, na época, eu entrava direto para a cirurgia vascular, então eu fui residente. Eu não fiz cirurgia geral antes, eu fiz 3 anos de cirurgia vascular. E aí, no ano seguinte que eu comecei a trabalhar em Campinas, eu já fui prestar prova de título de especialista na área de cirurgia vascular. E aí, comecei a desenvolver minha vida aqui em Campinas. E desde então... Legal. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, pode continuar, Simone já está aqui no embalo, depois eu já passo para o Arlindo complementar, explicação conjunta, como que é a cirurgia vascular, porque muitos aqui, a maioria não entende muito bem, não conhece todo o campo de atuação do cirurgião vascular. O máximo que vai ter uma noção da parte venosa periférica, varizes, que nós vamos abordar daqui a pouco, mas... O que compõe tudo? Podem fazer uma tabelinha aí, falar cada um pouco, porque vocês são médicos, teoricamente, do corpo todo, né? Então, conte pra gente aí um pouquinho. Então, basicamente, a gente tem, se a gente for dividir a área da cirurgia vascular em venosa, arterial e linfática, né? E aí, em cada área dessas, você tem uma gama de doenças e de tratamentos que você pode fazer em cada área. E hoje em dia está... Cada vez mais o cirurgião vascular está se subespecializando, né, nessas áreas. Na área venosa, por exemplo, você tem um grande apelo estético hoje. Né? Então, tem pessoas que se dedicam só a tratamento estético. E além da cirurgia de varizes, tratamentos agora com laser, com endolaser para cirurgia, para um tratamento de veia safena, né? O tratamento com laser transdérmico para aquelas telangiectasias. E aí o tratamento endovascular na doença venosa também, que hoje tem alcançado assim grande resultado
E isso graças à tecnologia, desenvolvimento de materiais, né, nessa área. Da parte arterial também, que hoje diminuiu muito a cirurgia aberta, a gente praticamente trata tudo por catéter, com as angioplastias, colocações de stent para as doenças arteriais obstrutivas, né? Em toda a parte periférica, a gente não trata o coração, que essa parte é do cardiologista, nem intracerebral, que fica com o neuro, mas o restante das artérias, né, é o vascular aí que se dedica ao tratamento dessas obstruções arteriais. Legal. Alguma complementação, Arlindo? Não, ela deu um briefing bem legal em relação a isso, né, que na verdade a cirurgia vascular, como eu falei anteriormente, ela migrou, como várias outras especialidades, migraram do convencional, do aberto. Do que causava um risco cirúrgico maior para minimamente invasivo. Né? Então tem vários exemplos aí, o caso da videolaparoscopia, né, da toracoscopia, a própria urologia, são avanços, né, que acabaram minimizando o risco e, consequentemente, o paciente tem um pós-operatório mais tranquilo e a recuperação é mais rápida. Na cirurgia vascular foi igual. A cirurgia vascular hoje convencional, ela está perdendo um pouquinho o espaço, porque a gente usa na cirurgia arterial endo first. Então, primeiro você faz endovascular, sempre que possível, porque você já está provado que você não vai causar nenhum mal maior se você tentar e não conseguir. Se eu tentar fazer uma desobstrução de uma artéria femoral superficial, por exemplo, e não conseguir, eu não vou atrapalhar uma cirurgia convencional. Perfeito. Então, virou endo first. Né? Então, na cirurgia arterial, a gente pode tratar, como a Simone falou, todas as artérias do corpo. A gente não trata intracraniano, por exemplo, os aneurismas de artérias cerebrais, a gente não vai tratar. Por quê? A gente até tem formação para isso. É uma questão de mercado, porque você também não consegue fazer tudo. Sim. Né? E se você faz tudo, você não faz tudo bem feito. Então, a gente acaba se especializando em outras artérias. Mesmo a artéria coronariana, a gente acaba não tratando. Né? Eu tive um episódio muito interessante, né? Claro, isso é legal. Eu estava em Miami, acompanhando um serviço lá do PCVI, né? Baptist Cardiovascular Institute, e daí veio uma enfermeira e falou assim: doutor, você quer fazer um curso de CTO? Eu falei, que é isso, né? Põe aí meu nome, CTO, né? Nem que eu sabia o que era, né? De repente, só tinha hemodinamicista lá. Olha. Daí eu falei, cara, agora que eu já falei que meu nome está aqui, né? Então eu vou lá, né? Vai. Daí eu ia, só falava de artéria coronária, stent, isso aqui. Falei, cara, não tem como sair fora daqui, né? Bom, daí eu entrei numa sala, e um cirurgião chamado Ramon Quezada, que é um cara especialista lá de Miami, ele estava fazendo um procedimento, mas eu deixava os hemodinamicistas entrarem, eu ficava lá no fundão, porque é na minha área, né? Sim. Bom, daí entrou lá, todo mundo foi embora, eu falei, cara, o que será que está acontecendo? Vou entrar aqui, né? Vou entrar aqui para ver. O cara estava sozinho lá, né? Sim. Daí, simplesmente, quando ele fez uma angioplastia da coronária, vazou para tudo quanto é lado. Eu falei, cara, esse cara vai morrer aqui, né? Agora que eu vou ficar, né? Sim. Bom, daí ele simplesmente, impassível, insuflou o balão, parou 80%. Insuflou uma segunda vez, parou 100%. Falei, nossa, o que eu quero dizer com isso? A gente aprende com outras áreas também. Sim. Então, você aprende que na cirurgia cardíaca ela pode ajudar você em determinadas coisas. A cirurgia torácica, a uro. Então, isso é muito interessante. Agora, só para finalizar, hoje em dia, a maior parte dos cirurgiões vasculares entra na flebestética, porque as próprias gerações hoje querem ter menos complicações, quer ter um dia a dia mais tranquilo. Então, a cirurgia arterial dá muito trabalho. E a cirurgia venosa dá menos trabalho. Sim. Simone, vou deixar você conduzir essa parte aí da fleboestética. Eu até fiz uma pesquisa, né? E como você bem disse, e é o que entra no nosso nicho de mercado, que são as cirurgias minimamente invasivas, uma recuperação rápida. Existem várias técnicas, desde o laser, enfim. E eu achei uma bem interessante, Arlindo, eu queria que você me explicasse, que também não domino, o que significa essa técnica CLACS, porque ela trata tanto veias e vasos até
cirurgias um pouco maiores, né? O que é essa... O CLACS. É uma sigla? O CLACS é uma sigla. O CLACS é uma técnica inventada pelo um brilhante médico que é amigo nosso, Hiroshi Miyake. O pai dele era um cirurgião vascular do Hospital das Clínicas e ele acabou fazendo faculdade lá, fez residência. E ele fala que ele só fez 3 cirurgias arteriais depois que ele se formou. E depois ele desistiu, falou assim, vou dedicar somente à flebologia. Então ele inventou essa técnica. E ele estudou muito a fundo o laser. Então, e o que ele fez? Ele descobriu que determinada técnica de laser, potência, amplitude, enfim, ele consegue dar segurança para o paciente e dar um resultado satisfatório. E ele inventou o CLACS. O que é o CLACS? Uma sigla, Crio-Laser, Crio-Escleroterapia. Então, você usa o laser e a aplicação para você ter um tratamento e evitar a cirurgia. Entende? É claro, existem alguns limites para isso. Aquelas varizes muito calibrosas, você não vai utilizar o CLACS. Mas essas varizes que a maioria das mulheres tem, que são varizes subdérmicas, até um pouquinho mais calibrosa, você consegue. E os vasinhos também. Então, para safena, não? Nunca? Não, safena não. Sim. A safena a gente usa outro tipo de laser, que a Simone comentou, que é o laser o endolaser, que é o EVLT, né? Endovascular Laser Therapy. Entendi. Pode seguir, Simone. Posso? Pode. Agora, eu vou fazer uma pergunta para Simone, né? Nós estávamos conversando ali. Aonde que a cirurgia vascular, ela entra no tratamento de feridas? Como é isso? Esse é um outro campo da cirurgia vascular que hoje está assim, muito desenvolvido. Tanto no tratamento das úlceras venosas, né, com o tratamento da doença venosa como um todo, que você trata a causa da ferida e não só a lesão em si. Então, você começa investigando esse paciente. Então, você trata uma veia safena insuficiente, uma síndrome pós-trombótica. Então, você trata esse paciente clinicamente ou cirurgicamente, se for indicação. Então, primeiro você vai tratar a causa da lesão. E depois o desenvolvimento de curativos, né? Graças à tecnologia hoje, então, você tem coberturas para esse curativo que aceleram a cicatrização. E também no paciente diabético, que hoje você tem muitas lesões e infecções do pé diabético, né? Porque a diabetes faz complicação vascular, que é a arteriopatia diabética, e esse paciente é muito suscetível a infecções e a lesões de difícil cicatrização. Então, além de você tratar também esse paciente que já tem uma arteriopatia e precisa de uma revascularização, você desenvolve o tratamento dessas lesões do pé diabético. Então, desde o curativo, e hoje tem tecnologias com aspirado de medula óssea para você tratar essas lesões, tudo assim, propiciando acelerar a cicatrização. Até substitutos ósseos, que já é usado hoje, né? E a gente até fez um procedimento lá no Campinas Day, que foi até o primeiro realizado em Campinas, que para o tratamento da osteomielite do pé diabético. Então, você resseca o osso infectado e você substitui com grânulos de biovidro. E aí você evita com isso as grandes amputações. Uau, fantástico. Isso daí veja, é a menina dos olhos hoje, né? É a medicina regenerativa. Então, a medicina regenerativa, que acaba também atuando na ortopedia, na plástica e na cirurgia vascular, ela consiste em várias coisas, uma das quais é um tratamento que você pega a célula-tronco. Então, você pega a célula-tronco. Então, a gente hoje está aprendendo a fazer lipoaspiração, para retirar essa gordura, centrifugar essa gordura e, consequentemente, você tirar as células tronco, e fazer como se fosse uma solução de célula-tronco para você colocar nessas feridas e você acelerar a cicatrização. Um negócio muito interessante. Olha, além de fazer a lipo, você ainda melhora a cicatrização, completo o tratamento. Concorrência. Legal. Nossa, como o avanço da medicina, ela é apaixonante, né? E como nós temos dentro do Campinas Day brilhantes
médicos, cirurgiões, né? Sim, eu achei interessante ali, você falou sobre essa questão dos pés diabéticos, tudo mais, né? E eu queria que você falasse 2 pontos aqui nessa questão desses pés diabéticos e depois queria saber, explicar um pouquinho o que é síndrome pós-trombótica, como que a vascular atua. Eu imagino que deve ficar ali umas varizes, alguma coisa assim, deve ser nisso, né? Mas quem tem esses pés, qual que é o caminho que esse paciente percorre? Ele vai num endocrinologista, depois vai encaminhado para vocês, ele pode procurar já vocês lá no Campinas Day. Como é que funciona essa trajetória? Quem tem uma ferida ali que não está resolvendo? A princípio, o diabético, o ideal é que você tenha assim, um cuidado com o paciente diabético já a prevenção, né? Um cuidado preventivo. Então, o paciente diabético tem que ter muito cuidado com o pé, porque a neuropatia diabética torna esse paciente com diminuição da sensibilidade. Então, ele começa a ter lesão no pé sem perceber. E quando ele vai ver, aquilo já está infectado. E por mais que ele ainda não tenha uma insuficiência arterial importante, você vai ver que ele tem pulso no pé. Então, mesmo assim, ele tem uma dificuldade na cicatrização e no controle dessa infecção. E aí ele é encaminhado para o vascular, para o tratamento dessa infecção. Então, mesmo que ele não precise de uma cirurgia de revascularização. Mas, geralmente, assim, o cuidado com essas feridas é realizado pelo cirurgião vascular. E chega a ter, Arlindo, procura direta? Algum cliente vai te procurar? Assim, Tem. Como é que funciona? Tem, porque muitas vezes ele está preocupado com a cicatrização e ele liga a cicatrização à falta de circulação, que grande parte é verdade. Grande parte é verdade. Às vezes você tem uma circulação distal, ou seja, de tornozelo, perna inferior para baixo, insuficiente. E, consequentemente, você precisaria aumentar a vascularização lá. E como a gente estava falando da tecnologia, muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer endovascular, os perfis dos catéteres eram muito grossos, né? Que a gente chama de profile, né? E hoje você tem o low profile, você tem catéteres mais finos e que você consegue entrar, por exemplo, na artéria tibial anterior, fazer a curva e sair pela posterior. Uau. É um negócio interessante. Com catéteres muito finos, guias apropriados. Então, a tecnologia avançou de uma maneira tal que você consegue tratar artérias que antigamente se falava below the knee, ou seja, BTK. BTK seria below the knee, abaixo do joelho. Agora, BTA, below the ankle, abaixo do tornozelo. Quer dizer, sabe? Então, é um negócio que você está indo mais para lá. Talvez no futuro a gente consiga até fazer artérias digitais, não sei. Sabe, artérias digitais. Então, consequentemente, esse paciente diabético, ele procura a gente para melhorar a circulação, né? Perfeito. E confecção de fístula, essas terapias para quem é dialítico, vocês fazem também? Nós fazemos. Na verdade, hoje, de uma certa forma, essas unidades de hemodiálise, elas acabam tendo seus próprios cirurgiões vasculares que acabam realizando os seus procedimentos. Sejam eles colocação de catéteres para fazer hemodiálise, são acessos vasculares temporários, ou mesmo definitivos, que seriam essas fístulas. A fístula é uma coisa antiga, né? Na verdade, a fístula, o primeiro trabalho é de 1965, Brescia Simino. E quando ele publicou esse trabalho lá nos Estados Unidos, ele fez uma fístula no sentido de que o paciente ia fazer uma hemodiálise por mais ou menos 6 meses, 1 ano. Né? E depois entrar no transplante de rim, né? Transplante renal. Hoje, eu não sei se vocês sabem disso, você que é da área de uro, um dos países que mais transplanta rim no mundo é o Brasil. Né? O Hospital do Rim, lá em São Paulo, ligado à Escola Paulista, é uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Então, essa tecnologia também melhorou. Muito legal. Vocês já comentaram, né, que da pergunta da Simone, da fleboestética, e queria apresentar aqui para o nosso público, né, quais as tecnologias que você tem disponível aqui no Campinas Day e qual seria um sinal para você falar assim, olha, talvez valha a pena você vir para uma avaliação. Porque tem gente que tem, mas não sabe, não percebe e muitas vezes chega com uma situação muito agravada, né? Então fala um pouco para a gente, né, de vocês dois, como que é isso? Sim, a fleboestética avançou muito. Então hoje nós temos assim grande quantidade de tools, né, ferramentas para que você possa dar para o paciente um tratamento que seja customizado, de acordo com a necessidade dele.
Então, uma das quais que o pessoal sempre pergunta, e a espuminha? O que é a espuminha, né? Eu ia perguntar da a injeção espuminha. A gente ouve que a espuminha é amiga do cirurgião, né? Quando a gente vai operar, ouvia isso lá, né? Isso. Quem é cirurgião entende, né? Então, mas assim, o que são isso? Então, a gente tem desde a escleroterapia dos vasinhos, que a gente pode fazer com glicose, com polidocanol, que são substâncias químicas que acabam lesando a parede por dentro, quanto a composição da espuma, que você faz uma lesão um pouquinho mais intensa e você consegue tratar vasos maiores. Claro que tudo isso tem suas limitações. Daí depois nós temos radiofrequência, que também você usa o quê? Uma energia da radiofrequência, que a radiofrequência é a energia do micro-ondas. Então você usa essa energia para você fulgurar, né, para você destruir aquela parede do vaso, e tem o laser transdérmico, como a Simone estava comentando, e o próprio Clax, né, ele é um laser transdérmico. E depois a própria cirurgia, né? Então, quando o paciente vem com problema, a gente tem que fazer o diagnóstico, e um dos diagnósticos, além do exame clínico, que é muito importante, você tem alguns aparelhos que no consultório você consegue ver, por exemplo, um fleboscópio. Você consegue com um fleboscópio, que é uma luz, você consegue ver onde está o trajeto da veia. Você tem também a realidade aumentada, que é um infravermelho, um infrared, que você consegue também projetar onde estão os vasos. E a gente vai à procura do quê? Aqueles vasinhos, muitas vezes, têm vasos nutrícios, nutridores, e que acabam alimentando aquele nódulo de veias. Você acaba tendo que fazer esse diagnóstico. E a gente passa, depois disso, para o ultrassom Doppler, que é o quê? O mapeamento, para que você depois, com todo esse armamentário, você consiga decidir qual que é a necessidade real do paciente. O paciente tem dor, tem pesadez, tem insuficiência da safena. Então, cada paciente tem uma nuance diferente. Entendi. Simone, você vê um papel de um cliente comum, sem problemas perceptíveis. Não está incomodado com a estética, mas existe uma possibilidade ou necessidade de fazer uma visita ao cirurgião vascular? Existe alguma motivação funcional que fale, eu vou lá no vascular? Rotina, porque assim, vai ter, tá bom, vou olhar minha perna, tá cheia de varizes, eu falo, vou lá no vascular, isso é fácil. E quando não é isso, o que motivaria alguém? Prevenção? Talvez. Isso é muito frequente. Então, a gente tem muitos pacientes que vão por queixas de dor ou inchaço nas pernas, né? Então, é um paciente com dor e edema. E já na anamnese você pergunta, você tem varizes ou vasinhos? Não tenho nada. Né? Então, o paciente que não percebe que tem alguma coisa, né, algum indício de doença venosa, ele vai por questões de alguns sintomas. E aí, na avaliação, você vê que, às vezes, até já tem alguma coisa, já tem umas veias mais dilatadas, mas o paciente não está incomodado, ele ainda não percebeu aquilo. E aí, na investigação, às vezes, né, no ultrassom Doppler, que é o método diagnóstico hoje mais fácil e mais disponível para você investigar a doença venosa, você avalia bem, faz um mapeamento das veias e você vê que aquele paciente já tem, né, já tem varizes e já tem uma tendência aí a desenvolver e você já começa a tratar até para prevenir complicações e que isso aí desenvolva, né, para varizes mais calibrosas, enfim. E como é o tratamento? Aí são essas técnicas que vocês falaram ou algo ainda mais conservador? O paciente que não tem né, não é preocupado com a estética, ele está por queixa dos sintomas, você inicia o tratamento clínico. Então, com algumas medicações, flebotônicos, controle dos fatores de risco, eu acho que isso é o mais importante, né? No início da doença, da doença venosa, né? A obesidade, o sedentarismo, o ortostatismo prolongado. Que é o mal dos cirurgiões, né? Também. O uso de meias elásticas ajuda muito no tratamento e no controle dos sintomas. Vocês usam meia elástica no dia a dia? Eu uso. É uma boa, no né? inverno, Você mais fácil. recomenda cirurgiões que ficam muito tempo em pé a utilizarem? É bom isso? É bom. Inclusive viagens de longa distância, eu recomendo. Eu acho que é muito interessante você utilizar uma viagem de longa distância para que você evite essa trombose venosa. Então, acho que vai a dica aí para o pessoal, que é utilidade pública, né? Claro, com certeza. Sempre usar uma meia, ou procurar o vascular antes de uma viagem, a gente faz uma avaliação, vê se a paciente tem um risco
de ter uma trombose e a gente acaba usando essa meia ou mesmo a anticoagulação para que evite esse tipo de... Né? E aí fica a dica também para os pacientes que não têm sintomas e que vão para a cirurgia, né? Que hoje a gente tem protocolo de profilaxia de trombose. Opa, isso é importante. Em todas as cirurgias, né? É então, muitos cirurgiões encaminham para a gente pacientes que não têm sintomas, mas para a investigação dos fatores de risco para trombose, o que pode, né, de repente, num pós-operatório, às vezes nem é um pós-operatório de cirurgias muito grandes, mas às vezes o paciente tem alguns fatores de risco aí que aumentam a chance de ter uma trombose em cirurgia. Tem algumas cirurgias que acabam dando um índice de trombose muito alto. As cirurgias abdominais, né? Cirurgias torácicas, pacientes que são neurológicos, que vão ficar muito tempo acamados, e bariátricas, cirurgia bariátrica. Então, todos esses pacientes, grande parte dos cirurgiões hoje encaminham para que a gente faça uma avaliação e até pedem que a gente faça por escrito, para ter uma escala, qual que é o risco deles. E aí a gente tem uma tabela, tem uns guidelines, uns protocolos que a gente utiliza recomendando se não precisa fazer nada, como por exemplo somente contenção elástica, drenagem postural ou mesmo o uso de anticoagulantes. Uau, perfeito. Perfeito. Não, muito legal. Eu acho que é uma especialidade muito ampla, como vocês colocaram aqui. Tem o seu apelo funcional, doenças graves, né? Arteriais e venosas, que podem levar a consequências muito sérias, e também uma parte estética, né? Que hoje é muito procurada e disponíveis hoje aqui nos tratamentos no Campinas Day Hospital, né? Bem, queria passar para vocês todos, Simone primeiramente, e depois para as estrelas de hoje, cirurgiões vasculares, fazer as suas considerações finais para esse episódio do Day Doctor aqui vascular. Bom, como eu disse, né, a inovação ela traz um mundo para nós, né? E que bom que nós do Campinas Day temos aí as nossas estrelas, né, Daniel? Sim. Que podem levar o mundo para vocês aí, né? Não só na parte estética, mas principalmente na funcional. É uma honra aí tê-los no meu corpo clínico, né? Legal. E Simone, Arlindo, considerações finais, né? Eu agradeço a oportunidade de a gente poder vir aqui explicar um pouquinho, desvendar um pouco esse mistério do que é a cirurgia vascular, que é bastante complexo e abrangente. Eu acho que existe bastante informações ainda que nós não conseguimos falar porque o tempo é exíguo, mas eu acho que hoje, né, com o desvendar dessas tecnologias, a gente tem uma certeza que o ambiente de Day Hospital é um dos mais apropriados para que a gente possa fazer essas técnicas, né, e com segurança. Então, a gente tem o quê? Uma equipe de anestesia de alta qualidade, equipamentos assim de última geração, os profissionais... Índice de infecção hospitalar que é mínimo, muito importante, né? a gente falar isso, enquanto hospitais maiores têm índices absurdos, a gente tem pacientes que entram, operam, saem ilesos, ou seja, com a maior segurança. Então, é a nossa tendência. Por isso que essa parceria com o Campinas Day Hospital, para nós, é muito importante. E a gente agradece a oportunidade de estarmos juntos, como uma família. Bem, né? Exatamente. Legal. Simone? Também, só agradecer essa parceria. E a gente tem um retorno excelente dos pacientes, né? Que passam pelo Campinas Day. Eles preferem... o Day Hospital, né, em relação aos hospitais maiores hoje. Então, o feedback que a gente tem é muito positivo. Não, muito bom. Agradecê-los mais uma vez pela presença, o tempo de estarem aqui conosco, e agradecer também a nossa audiência, você que nos acompanhou até o final desse episódio e que nos acompanha ao longo dessas semanas, desse Day Doctor. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar a sua curtida e compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis, que certamente vai ajudar muito como orientação de saúde e prevenção de doenças. Eu queria agora pedir aqui para essa plateia maravilhosa, que sempre vem aqui nos acompanhar nos episódios, uma calorosa salva de palmas para o Dr. Arlindo e doutora Simone, cirurgiões vasculares do Campinas Day Hospital. Aê. Pessoal, tá bom. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito bom.